Eu me volto nesta manhã para o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Mateus. Eu abro no capítulo 20, lerei do versículo 17 ao versículo de número 19. Mateus, capítulo 20, estas palavras do 17 ao 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Bem, estas palavras tremendas, este registro de Mateus pelo Espírito, e o nosso título nesta manhã é: o servo será o maior no reino de Cristo. Bem, eu espero que isso capture a essência deste ensino do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos nesta porção quase final aqui do capítulo de número 20. O servo será o maior no reino de Deus. Bem, nós agradecemos a Deus por este incidente. Nós agradecemos a Deus pelo ensino do Senhor Jesus aos discípulos, pela maneira como Ele ensina, a sua disposição paciente em instruir, em moldar os seus apóstolos. Isto é para nós, queridos amigos, como nós necessitamos disso no reino de Deus. Somos discípulos de Cristo hoje. E assim como aqueles discípulos no início, temos tantas fraquezas, tantas debilidades, tantas inconsistências. E se nós nos conhecemos pessoalmente de fato, nós temos que reconhecer isso. Nós somos cheios de debilidades espirituais como crentes, e nós necessitamos deste ensino do Senhor e da graça do Espírito para sermos moldados. Bem, o servo será o maior no reino de Deus. O que serve será o maior no reino de Deus. Deixe-me lhe dar o contexto. Nós seguimos em nossas considerações neste Evangelho. Mateus nos diz, no versículo de número 17, que Jesus, o Senhor, subia a Jerusalém. Ele subia a Jerusalém. Ele vinha do caminho de Jericó, que ficava nas planícies em direção ao Mar Morto, e naturalmente ele subia aquele declive, em direção a Jerusalém. Aquela subida era um caminho difícil, um caminho desértico, um caminho entre montes muito estranhos, árido. É o mesmo caminho que o bom samaritano passou e aquele homem, o seu próximo, desceu e foi assaltado e atribulado. É o mesmo caminho que os judeus que vinham do norte da Galileia e não queriam passar por Samaria ou Samaria, desviavam pela região do Rio Jordão para subir contornando a Samaria ou Samária em direção a Jerusalém. Você se recorda que o Senhor está próximo da sua cruz. Você se recorda que a Páscoa dos judeus está próximo, e assim o número de pessoas de todas as partes da Galileia, daquela região da Pérea, começa a aumentar, peregrinando em direção a Jerusalém. E eles encontram o Senhor Jesus Cristo ali em Jericó, aquela cidade. E é neste caminho em direção a Jerusalém que nós ouvimos estas palavras: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus discípulos. Estes são os discípulos, os 12 em particular. Haviam muitos discípulos neste momento, centenas, dezenas, milhares deles, na verdade. E eles seguiam o Senhor Jesus Cristo porque Ele ia para Jerusalém, e eles iam para Jerusalém também para a celebração da Páscoa. E Marcos, no capítulo 10, é muito interessante porque Marcos adiciona certo patos, certa emoção, certa dramaticidade à narrativa. E se você abrir comigo no capítulo 10, no versículo 32, ele narra o mesmo episódio, adicionando estes sentimentos, no versículo de número 32. E iam no caminho, Jesus, os discípulos e demais, subindo para Jerusalém, observe, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Bem, observe o que ele diz. Eles iam no caminho, a grande multidão, mas o Senhor estava um número de passos à frente deles, seguindo sozinho. Jesus ia adiante deles. É maravilhoso, queridos. Pense comigo o que está acontecendo aqui. Ele está indo em direção ao final do seu ministério terreno. Ele está indo em direção à cruz. E a maneira como Marcos coloca aqui é que há uma resolução determinada por parte do Senhor Jesus Cristo. Ele acelerava os seus passos.
Ele ia em direção ao matadouro, ele ia em direção ao sofrimento, em direção à rejeição dos líderes, ao flagelo, a ser humilhado, maltratado, a sofrer dores tremendas e profundas, e ele ia com resolução. Jesus ia adiante dele. Que resolução do Salvador! Ele sabia que ele tinha vindo a este mundo para isso. Ele sabia que o tempo havia chegado quando ele voluntariamente entregaria a sua vida para morrer, e assim ele estava indo com celeridade entregar a sua vida para ser a propiciação pelo seu sangue, por nossos pecados, para com Deus. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ao andar ali sozinho à frente daqueles discípulos, a sua mente estava provavelmente cheia desses pensamentos. O que o aguardava, a alegria que lhe estava proposta, vencer na cruz, pagar no lugar do seu povo, cumprir a aliança eterna. Assim, Jesus ia adiante deles. Que resolução, não é? Esse é o nosso Salvador. Não havia temor aqui, não havia timidez, não havia dúvida, não havia um andar em círculos antes de chegar em Jerusalém, um protelar. Vamos ficar mais um pouco aqui em Jericó. Ele ia em direção, o tempo havia chegado, e assim ele se põe a caminho para Jerusalém. Mas ainda em Marcos, no capítulo 10, nós lemos outras coisas. E Jesus ia diante deles, e eles, os apóstolos em particular e os demais discípulos também, se maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Eles estavam maravilhados. Pense comigo, é o clímax de tudo. Eles iam para Jerusalém. Ele sabia que os judeus já haviam se determinado a matar o Senhor Jesus Cristo, e provavelmente a qualquer que confessasse a Jesus Cristo como Senhor. Assim eles estavam com grande medo. É aquele momento elevado de intensidade emocional. Nós estamos indo para Jerusalém. Tudo o que ele disse irá acontecer. Eles estavam maravilhados. No grego traz aquela ideia de assustados, de bestificados, talvez andando tremendo, olhando para a direção de Jerusalém, sabendo o que aconteceria naquele dia. Toda aquela multidão de discípulos com ele. O Senhor seria traído como ele determinou, como ele ensinou, e os discípulos estavam maravilhados. Mas eles estavam maravilhados também por uma razão errada. Eles entendiam que o reino de Deus seria instaurado ali em Jerusalém. Essa era a mentalidade daqueles judeus. Eles entendiam que o reino de Deus era iminente. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 19, no versículo de número 11, que paralela também esta narrativa. Lucas 19, 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola por quanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Você percebe, eles estavam maravilhados. Todos esses 3 anos, tudo o que nós aprendemos, o reino de Deus, quantas vezes nós ouvimos o Mestre falar sobre este reino e a sua glória, e nós estamos indo para Jerusalém, a iminência do estabelecimento deste reino. Como será? Será que ele irá entrar em Jerusalém com grande poder? Será que ele irá expulsar os líderes judeus, ignorantes e maliciosos, e expulsar os romanos também, instaurar o seu trono em Jerusalém? Nós estaremos com ele naquele lugar de glória. O reino de Deus é iminente. Eles estavam maravilhados e temorosos. O que nos espera, o que nos aguarda? Bem, você sabe bem, que eles tinham esta ideia errada sobre o Messias. Eles olhavam para Cristo sim como o Messias prometido, mas eles tinham aquela visão de um Messias político, um Messias terreno. E assim entre eles estavam tramando, eles já estavam brigando. A briga aumentava por quem seria o primeiro-ministro, quem estaria do lado direito, quem estaria do lado esquerdo. E talvez na mente de algum daqueles discípulos, eles já planejavam como eles escapariam de alguma perseguição. Talvez eles correriam para o muro, talvez eles se esconderiam em algum lugar. Pedro, nessa altura, já tinha conseguido uma espada e escondido por ali, na sua capa, na sua bolsa, porque ele esperava brigar. Este reino seria instaurado e eles lutariam com o Senhor e morreriam com o Senhor se fosse necessário. Eles dizem: vamos com ele para Jerusalém, para morrermos com ele. Assim, Pedro já carrega aquela espada, e aqueles outros homens estão com ele, e há temor, e há um frenesi, e há um maravilhamento. Eles não sabem o que irá acontecer, mas o Senhor vai à frente deles. E o Senhor sabe muito bem o que virá, o que lhe sobrecairá e também o que virá sobre os seus apóstolos. E esta emoção, turbilhão de sentimentos, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E no versículo de número 17 do nosso texto nós lemos estas palavras:
eles iam subindo a Jerusalém, e o Senhor os chamou à parte, os seus 12, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Bem, nós temos aqui a terceira e última predição da sua morte e ressurreição. Você se recorda, a primeira foi no capítulo 16, versículo de número 21, a primeira predição direta, clara. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A segunda predição direta também está no capítulo 17, no versículo de número 22. Ora, achando-se eles na Galileia, ainda na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram. E aqui neste versículo, a terceira e última predição, ou anúncio. E observe que este terceiro anúncio, ele é mais detalhado que o primeiro e que o segundo, porque ele adiciona algumas informações a mais. Aqui ele adiciona que o sinédrio o condenaria, embora ele não mencione, é claro, o termo sinédrio, mas ele está dizendo que os líderes o trairiam, o julgariam. O sinédrio o entregariam aos romanos, porque os judeus não podiam executar ninguém. Eles estavam sob o domínio romano e pertenciam aos romanos a execução, assim eles não poderiam matar ninguém. Eles tinham que entregar a pessoa aos romanos para ser executado. Nós lemos que ele seria escarnecido também pelos romanos. Nós lemos sobre sua morte, que seria por crucificação aqui, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Bem, você percebe isso, não é? O Senhor está revelando aos poucos os detalhes do seu sofrimento e morte. No primeiro anúncio ele traz em parte, no segundo anúncio, no capítulo 17, ele aumenta um pouco mais, e aqui no capítulo 20 ele completa os detalhes, porque ele não informou de cara, de uma vez, tudo o que aconteceria. Bem, possivelmente porque os discípulos não estavam prontos para ouvir tudo. Eles não estavam prontos, eles não conseguiriam suportar o que eles haveriam de ouvir. Que o seu Messias, o seu amado Salvador, seria tratado daquela maneira, seria inconcebível para eles. Partiria o coração deles. Você se recorda que lá em João, no capítulo 16, no versículo de número 12, o Senhor declara desta maneira que eles não estavam prontos para ouvir todas as informações. Versículo 12 do capítulo 16 de João. E assim o Senhor os informa gradativamente. 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O Senhor considera a fragilidade daqueles discípulos. Eles eram como nós. Eles não possuíam o aço da divindade na sua estrutura de pedra. O Senhor, sim. Eles não poderiam suportar aquilo os abateria, os desanimaria. E assim o Senhor revela estas verdades com detalhes progressivamente, porque eles não estavam prontos para ouvir aquilo. E assim ele chama à parte os seus 12 discípulos. Perceba, queridos amigos, o foco sendo diminuído das multidões e agora em Cristo e os seus 12 discípulos. Ele os chama, ele os ensina, ele os guia, ele os ama até o final. É maravilhoso ver o amor do Salvador para com os apóstolos, a sua paciência, a sua bondade. E no versículo de número 20, de nosso texto, nós lemos essas palavras então surpreendentes. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, isto é, João e Tiago, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Não é interessante? Observe como Mateus está colocando aqui, perceba os sentimentos. O Senhor Jesus Cristo está indo em direção ao seu martírio, à sua morte, à sua crucificação. Ele se entregará voluntariamente. Ele renuncia à sua vida, entregando-a no lugar do seu povo. E de repente, um contraste tão grande como este, um pedido tão egoísta, tão terreno,
tão carnal, tão pecaminoso por parte de João, de Tiago e de sua mãe, neste versículo de número 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeus, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize-me que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Que pedido, não é, queridos amigos? Que pedido! O Senhor acabou de declarar a todos que Ele estava entregando a sua vida. Ele já havia dito que Ele deixou o seu trono na glória e veio a este mundo para morrer, para servir, e de repente um pedido político, carnal como este, feito pela mãe de João e de Tiago. Aqui ela é chamada de a mãe dos filhos de Zebedeu. Em outro lugar, o nome dela é mencionado, ela é Salomé. Em outro lugar, é dita que ela é irmã da mãe do Senhor Jesus Cristo. Assim, ela é tia do Senhor Jesus Cristo, e João e Tiago são primos do Senhor Jesus Cristo. Há um relacionamento familiar aqui, não é? E eu penso que este relacionamento familiar encoraja esta mãe a ir ao Senhor Jesus Cristo e fazer este pedido. Ela desejava que na chegada a Jerusalém, na iminência do reino, quando o Senhor estabelecesse o seu reino ali naquela cidade, ela olhava para aquele dia, ela olhava para aquela glória, e ela queria que os seus 2 filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda. Tudo o que se passava na mente desta mulher era glória, a sua própria glória, através dos seus filhos. Quão triste é pensar sobre isso, não é verdade? Quantas vezes pais veem em seus filhos a glória que desejam alcançar ou que não alcançaram, e no lugar de ensinarem seus filhos o princípio do temor a Deus, do serviço ao próximo, crianças são moldadas para serem grandes pessoas neste mundo, para pensarem só em si mesmos, para avançarem materialmente. É muito triste quando isso acontece no meio do povo de Deus. E aqui está Salomé, que era uma daquelas mulheres que seguiam a Cristo, que serviam a Cristo, que observou tantas coisas realizadas pelo Salvador, cujos próprios filhos eram discípulos próximos do Senhor Jesus Cristo, buscando grandeza para os seus 2 filhos. E nós aprendemos muita coisa aqui. Ela chega adorando o Senhor Jesus Cristo. Ela é bastante respeitosa, é claro. Ela espera que o Senhor Jesus Cristo lhe dê a palavra, no versículo de número 21, para que ela diga. Bem, ela tinha fé, nós não podemos negar isso ou criticá-la por isso. Ela cria de fato que o Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido, embora na sua visão errada de um Messias político. Ela cria na morte do Senhor Jesus e na ressurreição do Senhor Jesus. Ela cria no reino de Deus que o Senhor, o Messias, veio instaurar. Mas mesmo assim, apesar desta fé, ela é culpada de misturar aqui realidades terrenas com realidades espirituais. Uma ambição terrena muito grande no coração desta mulher. E é muito interessante a maneira como Mateus coloca isto aqui, porque a narrativa nos leva a perceber que tanto ela quanto os seus 2 filhos estavam ignorando tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito no capítulo 18, no versículo de 1 a 4. Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles estavam brigando pela preeminência. O que aconteceu que eles esqueceram disso? No capítulo 20, no versículo 1, mais uma vez: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda. Versículo de número 9, chegando o que tinha ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um, que não há maioral no reino de Deus. Eles haviam esquecido tudo isso. Não é impressionante que de repente, em um golpe final, em uma cartada última de desespero, assim por dizer, João e Tiago tenham apelado à sua mãe para ir lá e apelar ao seu sobrinho que lhe dessem esta glória. Não é ridículo, não é horrível, não é uma política aqui, não é o que acontece neste mundo, mas é exatamente o que é narrado aqui. E narrado sem nenhum escrúpulo por parte de Mateus, porque ele era um desses 12 também. Bem, Salomé revelou uma fraqueza
ao se tornar um instrumento de ambição de seus filhos. E quantas fraquezas, não é, nós revelamos em nossa maneira de agir na casa do Senhor, na obra do Senhor, quando nós estamos diante de oportunidades de fazer o bem sem olhar a quem, ou de fazer algo a outro sem demonstrar a nossa glória, ou de aprender e conhecer a palavra de Deus sem nos expormos diante dos outros. Assim, esta ambição muitas vezes percorre o coração dos melhores discípulos. E veja, este aqui é João, que se recostava ao seio de Cristo. E este é Tiago. Eles faziam parte dos 12, separado por Cristo dentre muitos. E além de fazer parte do círculo dos 12, eles faziam parte do círculo mais próximo de Cristo. Pedro, Tiago e João subiram ao monte da transfiguração. Assim ela estava segura que o Senhor daria a ela e a eles este pedido. Eles querem lugar à direita e à esquerda de Cristo. Bem, ela foi astuta, ela estava atenta ao que estava acontecendo, ela percebeu que o momento exato era agora, e ela deveria fazer este pedido agora. Eles estavam indo para Jerusalém. Ela talvez à distância escuta o Senhor Jesus Cristo dizer aos seus discípulos: eu irei, é agora. Os discípulos creem que o momento chegou, todos estavam vibrando, todos estavam pensando sobre aquele momento. As multidões aumentavam a turba que queriam coroar a Cristo, que cantaria Hosana ao Senhor ao entrar em Jerusalém. E ela percebeu e sentiu: este é o momento, é agora. Nós estamos a ponto de assumir. Os resultados são grandes. Ele será eleito rei dos judeus, ele será colocado ali naquele trono, e antes que a votação acabe, ele entra em Jerusalém. Deixa eu me aproximar dele e fazer um pedido, como uma tia querida, por meus 2 filhos. Ela foi muito astuta, ela usou o momento certo, humanamente falando, e o seu pedido, pasme você, então é este. E ela respondeu: dize, comande, fale publicamente diante dos ouvidos de todos, para que depois que o Senhor instale o teu reino, não haja dúvida e ninguém fique dizendo: é meu este lugar à direita, é meu este lugar à esquerda. Dize a eles que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Você percebe a visão desta mulher? Uma visão política, não é? Misturando realidades materiais com realidades espirituais. Ela pensava como qualquer político: favores, cabide de emprego, quem desse o passo primeiro pegaria o melhor assento. E assim ela faz este pedido: um à sua direita e um à sua esquerda. Mas lembre-se, Marcos e Lucas nos diz que são os filhos que fazem este pedido. Sim, eles fazem pela voz, pela boca da mãe. E o Senhor responde a eles. Os filhos falam a Cristo pela boca de sua mãe. O Senhor responde à mãe pelos ouvidos dos filhos. E se direciona não somente a João e Tiago, mas, é claro, a todos os demais discípulos. Agora observe, queridos amigos, é muito triste, é de pasmar, mas se nós pensamos com muita calma sobre o que está acontecendo aqui repetidamente, eles eram meros humanos, meros homens simples, comuns do dia a dia, que nunca tiveram acesso à grandeza, a palácios, a luxo, a riqueza, e que de repente veem diante de si uma oportunidade de se sobressaírem aos demais, aos grandes, e querem se apropriar disso da maneira mais comum, mesquinha, que os homens fazem, por artimanha. Senhor, dá-nos, diz Lucas, que em Marcos, em teu reino, um de nós se assente à tua direita e outro se assente à tua esquerda. Veja, eles não estão aqui pedindo por um emprego no reino de Cristo. Eles não estão pedindo aqui por um emprego, trabalho. Eles estão pensando apenas em honra, sentar-me à tua direita, sentar-me à tua esquerda. Ele não está dizendo: me faz um porteiro, ou superintendente disso ou daquilo, me coloca nesse trabalho aqui. Eles estão pensando apenas em honra. Eles não pedem nenhum cargo para servir a Cristo ou servir aos outros. Eles pedem apenas preeminência, puramente exaltação e preeminência. Não pedem por trabalho, não pedem por um cargo,
apenas elevação dentre os demais apóstolos e preeminência. É realmente impressionante. É realmente impressionante. Eles não sabiam o que estavam pedindo. E a resposta do Senhor Jesus é exatamente esta. Jesus, porém, respondendo, versículo 22, diz: não sabeis o que pedis. Eles não entendiam o que estava envolvido em um pedido como este. Cristo continuadamente ensinou aos discípulos que a coroa vem depois da cruz, que a glória vem depois do sofrimento. Eles estão pedindo por glória, eles não entendem o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo por sofrimento grande, profundo, sofrimento e dor. Eles se esquecem que o pedido por uma glória é um pedido por sofrimento. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles não compreendiam o que estavam pedindo. Eles estavam vendo apenas o final, o benefício, mas não sabiam o que estavam dizendo aqui. E assim o Senhor corrige, e é claro, Ele sempre corrige aqueles que Ele mais ama. E em sua correção, o Senhor é muito manso, e nós veremos isso. Mas a resposta dos discípulos é ainda pior do que a pergunta. O Senhor diz a eles: acaso podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Beber o cálice, isto é, tomar tudo, sofrer até o final, ser batizado dos pés à cabeça, profundamente em sofrimento, mente, corpo, inteiramente. E a resposta deles é essa: podemos. Quanto autoconfiança, não é? Nós podemos. Eles estavam vendo a coroa, eles estavam vendo o lugar no trono. Senhor, dai-nos aquele lugar. E o Senhor, eles estão brilhando os olhos. E o Senhor diz: acaso vocês podem tomar o cálice que eu tomo e beber, ou melhor, ser batizado com o batismo que eu serei batizado? E eles, olhando para aqueles tronos, dizem: sim, 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 nós queremos isso, nós podemos isso, nós conseguimos isso. Quão pequenos, não é? Quão infantis, quão imaturos, quão nós, quanto eles nos representam aqui nesta hora. Cheios de autoconfiança. Bem, primeiro eles não souberam o que pediam. Não sabeis o que pedis. E agora eles não sabem o que estão respondendo. Não é interessante, amigos? No capítulo de número 26, se você abrir comigo, você verá o resultado. Como eles não sabiam o que estavam afirmando. No versículo de número 31 e no versículo de número 56, nós lemos assim: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E no versículo de número 56, estas palavras: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Podeis vós tomar este cálice e ser batizado? Podemos, Senhor. Ó, meus queridos amigos, uma coisa é sofrer por Cristo em teoria, em especulação, romanticamente na imaginação, sofrendo por Cristo. Outra coisa é sofrer por Ele em prática. E na hora que esta fé e esta declaração deles foi testada, tudo foi por água abaixo. Quantas vezes nós agimos assim? Se há um meio em que você vê esse tipo de coisa, este meio é a internet. Ali estão os mártires teóricos por Cristo. Ali estão aqueles que sofrerão qualquer coisa por Cristo. Uma coisa é sofrer pelo Senhor em teoria. Veja, nós devemos tomar o cuidado de não pensarmos romanticamente sobre estas coisas e estarmos prontos de fato a nos entregar ao Senhor, iniciando os pequenos sofrimentos, a pequena abnegação para servir a Cristo, o pequeno negar-se a si mesmo antes de esperarmos por sofrimento na carne e na mente. Nós devemos nos acostumar a tomar esta cruz do Salvador da abnegação e de nos permitir deixar de lado certas vantagens, certos confortos, para sofrermos, se necessário, com o sol, ou com a chuva, ou com o calor, ou com o cansaço, para representar o Salvador neste mundo. Se isso não é visível em nós, pensar sobre martírio, sobre estar num campo de trabalho forçado por Cristo, é nada mais do que mero romantismo cristão.
Assim, uma coisa é sofrermos por Cristo na especulação, outra coisa é de fato, quando nós somos testados pelo Salvador. Bem, eles disseram, nós podemos tomar este cálice. Nós podemos ser batizados com este batismo. E a resposta do Senhor foi esta: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Tiago bebeu o cálice antes de todos os demais discípulos. Este Tiago aqui. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Em Atos, no capítulo 12, você se recorda no versículo de número 2, estas palavras de Lucas narrando sobre Atos capítulo 12, versículo de número 2, a perseguição começa a aumentar contra a igreja. E nós lemos no versículo 2, Herodes, e matou à espada Tiago, irmão de João. Ele é o primeiro a tomar este cálice entre os apóstolos. Estevão, o primeiro mártir. Mas aqui está ele tomando este cálice. João tomou este cálice muitas vezes ao longo de sua jornada entre os Efésios, em outros lugares, sempre em perigo de morte. Ele tomou o cálice muitas vezes e por fim foi batizado com este batismo, exilado para morrer naquela ilha de Patmos. Todos eles tomaram este cálice. Nós lemos, se a tradição está correta, a maneira como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma cruz. André esfolado, arrastado por cavalos, todos eles tomaram este cálice que Cristo tomou. Claro, eles não expiaram pelo pecado de ninguém, o cálice de Cristo não pode ser tomado por ninguém, mas isso é uma metáfora, eles haveriam de sofrer também, e haveriam de tomar este cálice também. Mas a resposta do Senhor é que este privilégio de assentar-se à sua direita e à sua esquerda não pertence a ele dá-lo. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. É claro que pertence a ele, ele está dizendo como Filho do homem encarnado, porque o Pai não faz nada sem o Filho, e o Filho não fará ou executará nada que o Pai não lhe tenha dado. Assim, junto com o Pai determina, e é o Filho quem dará estes assentos. E é isso que ele quer dizer. Esta honra pertence ao Pai. Eu não posso dar esse privilégio como quem faz um favor a alguém por favoritismo. Eles chegam ao Senhor Jesus Cristo e dizem: Senhor, porque nós estamos tão próximos de Ti, assim por dizer, faz esse favor para a gente no Teu reino. Ao assumir a presidência, ao receber o cetro de glória e de reino em Jerusalém, nos dá este favoritismo de assentar-se à Tua direita e à Tua esquerda. E o Senhor Jesus responde: não posso dar este privilégio, como quem faz um favor a alguém por favoritismo. Bem, eles pediram mal, não foi? Porque pediram mal, então não receberam o que pediram, porque pediram algo do Senhor Jesus para gastar com seus próprios deleites. E esta é a primeira recusa de alguém ao pedir algo mal ao Senhor Jesus Cristo. E porque pediram mal para se exaltarem, assim o Senhor, é claro, não os responde. Mas o Senhor foi muito gracioso com eles, porque eles não sabiam o que pediam. Por isso ele não lhes conferiu este pedido. Ele é como um pai, não é? Quando a criança pede um ovo, será que vai dar um escorpião? Assim, muitas vezes nós não sabemos o que pedir ao Pai. Não que nós não sabemos o objeto específico, o desejo específico a ser respondido, mas nós não sabemos as consequências disso. Nós não sabemos de que maneira se isso está de fato alinhado com a vontade do Senhor. Assim, queridos amigos, deixe-me mencionar isso. É um grande erro por parte daqueles que ensinam o pensamento positivo no meio cristão, que você deve determinar algo a Deus e dizer ele em específico, a cor do objeto que você quer ganhar, tamanho dessa casa, dessa geladeira, quantos quartos. Isso chega perto da blasfêmia, de ignorar a sabedoria, o poder de Deus. Nós devemos orar ao Senhor por nossas necessidades, mas não dizer a Ele exatamente como Ele deve responder, porque a resposta do Senhor é sempre mais sábia, mais completa, e o tempo do Senhor é melhor em qualquer coisa.
Mesmo aquelas coisas legítimas, é claro, que Ele nos encoraja a orar, ou coisas que devemos buscar, Ele sabe muito bem. Assim, não ore ao Senhor como quem apenas pede uma bênção do Senhor sobre algo que você já se determinou fazer. Este é um grande erro e um grande mal no meio cristão. Quantas vezes nós agimos assim? Nós imaginamos algo, nós sabemos que é a vontade do Senhor, em princípio, este caminho, esta escolha, esta decisão. E no lugar de buscar então a direção do Senhor para a resposta específica a isto, nós determinamos o que queremos, então começamos a orar pedindo a Deus que abençoe o que nós já decidimos. Não faça isso. Não faça isso. O Senhor é tão gracioso, não é? Nós devemos seguir os passos estabelecidos por Ele para as grandes decisões da vida, e assim nós estamos seguros. Então, mesmo se nós falharmos, o Senhor, que é bondoso, Ele não nos dará o escorpião que nós estamos pedindo. Eles não sabiam o que pediam, por isso o Senhor não lhes conferiu. Um destes dois filhos, João, veria o Senhor pendurado naquela cruz, estaria ao pé daquela cruz, e ele então veria à direita do Senhor Jesus Cristo um salteador, e à esquerda do Senhor Jesus um outro salteador, em tormento, em morte. Você percebe o que eles pediram? O Senhor não os deu. E talvez naquele momento João se lembrou amargamente do pedido ambicioso que ele fez a Cristo e de ter envolvido sua própria mãe nessa direção. Quão misericordioso é o Senhor! O Senhor é mais sábio do que nós, queridos amigos. Isso se aplica a tudo, como igreja, como crentes. Permanecermos na palavra do Senhor. É assim que a fé opera. A fé vê, compreende a vontade de Deus, e a fé se mantém na vontade do Senhor. A fé compreende os métodos de Deus, e a fé permanece nos métodos de Deus, na adoração, no evangelismo e em todas as áreas. O Senhor sabe muito mais, muito melhor do que nós. Deixa-me dar um exemplo. Por que nós evangelizamos nas ruas? Como evangelizamos? De uma maneira simples, bíblica, direto, olho com olho, sem ocultar a verdade, falando exatamente o que cabe a um pecador em arrependimento que se aproxima a Deus calcular. Porque nós cremos que o Senhor irá salvar, irá usar nossas palavras, e assim nós nos mantemos fiéis ao método. Me recordo algum tempo atrás, um senhor, logo no início do trabalho da igreja, muito astuto, segundo a sabedoria do mundo, buscando trazer certos métodos do marketing, da indústria, para o trabalho de evangelismo. E a ideia era fazer certas festas e certos encontros para comida, isso para atrair as pessoas, e depois de atraí-las, então tentar falar de Cristo para elas. E tantas iscas, tantas e tantas iscas sendo oferecidas para ocultar a cruz de Cristo, e depois que estivessem na rede, então revelar para eles a cruz de Cristo. Quantos erros nós cometemos, não é? Quantas coisas nós cometemos. E quanto do mundo é trazido para dentro da igreja por meio dos nossos esquemas, das nossas ideias, todo tipo de coisa errada que por fim traz a dissolução da reverência, a santificação. O Espírito é desagradado aqui e nós não avançamos. Assim, fé envolve permanecer nos métodos de Cristo. Fé envolve permanecer naquilo que Ele determinou. E o Senhor foi tão misericordioso, e nós vemos isso acontecer com João. Você percebe a maneira como o Senhor lida com seus discípulos? Eles pediram mal para gastarem seus deleites, o Senhor sabia muito bem. Acaso nós exasperamos quando pedimos algo ao Senhor e não recebemos aquela resposta? Bem, nós precisamos examinar o nosso coração. Talvez nós estamos dizendo ao Senhor o que Ele deve nos dar, quando nós devemos trazer muitas vezes em princípio o que precisamos dele e observar o que ele nos responde. Ele tem um treinamento para nós, ele é mais sábio do que nós. Assim nós nos mantemos, e a nossa oração nos limites do Senhor, e a nossa oração deve estar alinhada à vontade de Cristo. Bem, meus irmãos, isso deve estar em nossa oração e em nossas grandes escolhas.
Eu penso que a maior dificuldade é que quando nós colocamos a nossa mente e sentimento em algo, e já ilustramos, já vimos esse negócio concluído, seja o casamento, a carreira, o lugar de morar, já visualizamos tudo lá, é muito difícil para nós buscarmos então a vontade de Cristo. Estamos abertos a ouvir a vontade do Senhor, porque nós já nos determinamos. Infelizmente, muitas vezes o Senhor precisa, por nossos erros e falhas, pelo arranhar do nosso joelho, nos trazer de volta aos seus caminhos. Quanta instrumentalidade nós podemos perder, colocando o reino deste mundo em primeiro lugar, quando nós devemos colocá-lo em segundo lugar. E o reino de Deus é em primeiro lugar. Mas nós não estamos visualizando as coisas da maneira bíblica, olhando pela fé. Mas como será isso? Como será aquilo? Sim, o Senhor acrescentará. É uma promessa dele. Assim nós andamos por fé, confiando no Senhor. Nos mantemos fiéis ao seu culto, ao seu serviço, à sua obra, e Ele providenciará o restante. Ele nos ajudará, Ele sabe muito bem o que nós necessitamos. Assim o Senhor é gracioso, e esse é um princípio para nós. Bem, Ele preparou aqueles 2 lugares. O Pai preparou para quem devia ser dado. Mas o assentar-se um à minha direita ou um à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o Pai tem preparado. Bem interessante. Será que a mãe destes 2 jovens e eles próprios, ao comparar o reino de Deus e o povo de Deus na antiguidade, cria realmente que seria dado a João e a Tiago um lugar à direita e à sua esquerda? Não deveria ela pensar em Abraão, o pai da fé, à direita de Cristo? Ou pensar em Moisés, o servo do Senhor, à direita ou à esquerda? Não deveria ela agir desta maneira? E, meus irmãos, nós temos essa tendência, não é? De olhar humanamente para as pessoas, sem olhar espiritualmente. Quantas igrejas têm agido assim? Já passei por algumas no passado, em que as pessoas que servem a Cristo, são colocadas em cargos de condução e liderança, são ali colocadas não por sua espiritualidade, mas pelo status que possuem neste mundo, ou pelo apreço terreno, familiar. Isso hoje é comum no meio pentecostal e no meio neopentecostal. Não é mais quem tem os dons recebidos por Cristo, dado por Cristo, quem serve ao Senhor com diligência, quem é humilde, abnegado, está mais servindo a Cristo, entregue. Não, mas o familiar do pastor, ou o familiar daquele irmão, ou este irmão que tem um grande cargo, uma empresa, um grande recurso neste mundo. Nós olhamos carnalmente, e muitas vezes este é o resultado da destruição de igrejas, porque homens de mente terrena são colocados em lugares que não deveriam estar. Assim nós olhamos para a espiritualidade de um homem, para separá-lo para a obra do Senhor. Sua consistência na obra, firmeza, valentia em não desistir da obra do Senhor, sua proatividade no serviço de Cristo, não esperando as coisas acontecerem, mas dando um passo, pronto a ser o primeiro a chegar, pronto a ser o último, pronto a, se é um supervisor, um líder em uma escala, tudo dá errado, ali está ele para fazer a coisa funcionar e não permitir que as coisas não deem certo, que o dia do Senhor chegue e as coisas não estejam funcionando. É esse tipo de espírito que nós procuramos no reino de Deus. Ser um diácono, ser um presbítero e diácono não são títulos, são exercícios. Assim, a ambição destes homens, e nós veremos no versículo 26 ao versículo 28 por fim, deve ser aquele que deseja ser o maior no reino de Deus, deve ser o que mais serve, o mais atento, o mais sacrificial, não por uma semana, um mês, 2 meses, mas por todo o tempo, humildemente servindo, até que Cristo chame. Essa é a maneira correta. Mas aqui está ela, vendo os seus filhos, tão incipientes ainda, à direita e à esquerda de Cristo, para governarem ou administrarem o reino. Por que não Abraão ou Elias? Por que não Esdras ou Neemias?
ou tantos outros. É assim que nós devemos ver, de uma maneira espiritual. Por que não Paulo? Você se recorda quando o Senhor Jesus Cristo disse que os últimos seriam os primeiros, um pouco tempo atrás? Talvez o Senhor estivesse pensando sobre Paulo. Ele foi o último dos filhos a nascer na família, não é? Como quem nasceu fora do tempo. Os pais já estavam com uma certa idade, nasce mais um filho, depois dos 50 anos, talvez. Ele foi o último. Mas foi o que mais trabalhou, o que mais alcançou, o que mais plantou igreja, o que mais sofreu, o que mais trazia as marcas de Cristo em seu próprio corpo, o que mais tinha e que mais dava aos outros conforme recebia, o que sofria para não constranger os outros, mas servir, fazendo-se judeu para o judeu, menino para os meninos, grego para os gregos, em todo o tempo. Bem, talvez o primeiro posto de honra foi preparado aqui para Paulo e não para Tiago ou João. Nós sabemos que com a morte de Judas, Matias é chamado e o número dos 12 é recompleto. Então, com a morte, entre aspas, prematura de Tiago, Paulo é chamado em seu lugar. E, meus queridos irmãos, nós servimos a um Deus que é santo, a um Deus que é sábio e a um Deus que considera a nossa atitude para com o seu reino. Eu não quero inferir aqui que o Senhor, por alguma amargura, tirou de Tiago o tempo de vida que poderia servir apenas para dar a Paulo. De maneira alguma. O Senhor amava os seus discípulos. Mas o Senhor considera aquilo que nós pensamos sobre a sua casa. Ele considera aquilo que nós colocamos de lado ou não, tendo em vista a sua casa, seu culto, seu povo, seu servo, seu reino. Ele vê o coração. Ele considera o amor, o desapego, o desejo de ver Cristo sendo glorificado, e ele considera também o desdenho. O pouco caso que nós possamos fazer pela obra de Cristo. A maneira como nós sentimos ou pensamos do trabalho de Cristo e dos servos de Cristo. Ele considera isso. Certamente ele vê o coração. E ele busca esta pureza e este amor pela igreja do seu filho, que é o seu corpo. E vendo isso, ele sabe muito bem a quem ele dará estes galardões. E quem ele abençoará com mais frutos. Ele conhece o desejo interior de cada um, a sinceridade, a pureza interior de cada um. Assim, ele chama os seus discípulos. E ele deve ensinar os seus discípulos. E no versículo de número 24, uma faísca terrível se levanta entre os discípulos. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Sabe que a indignação, às vezes você ouve na rua, eu fiquei indignado quando vi isso. Sim, essa indignação raivosa aqui. Satanás começou a encher o coração daqueles discípulos para dividi-los. Satanás sabia muito bem para onde Cristo estava indo. E assim o Senhor deve interferir para que a obra que ele construiu até aqui não seja esfacelada. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Apesar de causar tristeza a Cristo, observe como ele reage com muita gentileza. Então Jesus chamou-os à parte para junto de si. Muito gentil do Senhor. E ele diz para eles: neste mundo, entre os gentios, é assim que os maiorais dos gentios agem. Entre os gentios, quando eles sobem ao poder, eles colocam seus próprios familiares nos cargos principais. Não será assim entre vós. É assim que os gentios operam, os romanos e todos os mais. Eles gastam toda a sua energia para alcançar o poder, o domínio, e quando eles estão lá em cima no cargo e tiraram o pé da poeira das campanhas eleitorais, das batalhas, quando eles chegam lá em cima, eles se impõem sobre todos e exercem domínio sobre os mais. Não será assim entre vós. No reino que eu estou a ponto de estabelecer, diz o Senhor Jesus à sua igreja, esse princípio não será seguido. Todos os meus servos serão iguais.
Maravilhoso, não é? É maravilhoso considerar isso. A única grandeza será essa: a grandeza da humildade a serviço dos outros. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser almejar entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Fazer-se grande. Você quer fazer-se grande, meu irmão? Você almeja o episcopado, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, servir ao Senhor, ter algum trabalho mais proeminente. Faça-se servo. Faça-se grande em serviço. Grandeza no serviço. Deveria haver entre nós, servos de Cristo, todos aqui, uma santa competição por quem serve mais. Deveria haver entre nós sempre uma santa ambição. Quem ambiciona servir mais, ser menos visto, plantar para a eternidade. Todo o contrário disso é fruto da carne e do orgulho. É muito triste, não é? O Senhor está ensinando estes discípulos desde o Sermão do Monte estas coisas, e isso não entra na mente deles. Ele diz a eles, na sua devoção a Deus, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Você não precisa que os outros saibam que você está orando. Você vai ler a Bíblia, não se coloque diante dos olhos de todo mundo. Vá para um lugar discreto. Você vai dar uma esmola, ajudar alguém. Não chame alguém para tirar foto, não faça isso diante dos outros. O Senhor os ensinava, o Senhor martelava isso na mente deles, mas isso parecia não entrar na compreensão. Ao ponto dele chegar aqui e dizer, você quer ser visto como um santo, como um servo, então oculte-se a si mesmo, diminua-se a si mesmo, projete a Cristo, projete o reino do Senhor. Grandeza em serviço. Esse é o critério para o serviço na obra de Deus. Para o diaconato, para o presbitério, para o pastorado. Servo de todos, prontos a trabalhar, pronto a se ocultar, pronto a servir. Que o contrário disso não existe em nosso meio, meus irmãos. Que não haja ninguém confundido coisas materiais, coisas espirituais com coisas materiais, grandeza espiritual com grandeza terrena, que este sentimento esteja longe de nós. Observe o que a adoração contemporânea faz, ela projeta o ego humano, o meu talento, a minha música, a minha capacidade. Observe o que esses, entre aspas, grandes pregadores de nossos dias, eles fazem, eles destilam no coração dos ouvintes um desejo por projeção também. Eles querem promover a si mesmos, serem vistos, serem conhecidos, serem seguidos. Acaso você tem dúvida que isto está errado, que isto é o contrário do que o Senhor Jesus Cristo disse? Não é porque está acontecendo em nossos dias e não há 300 anos atrás, por meio de algum herege, que isto seja errado. Isso continua errado em nossos dias. Nós não devemos dar ibope a estas coisas. Nós devemos tomar grande cuidado com isso. Está errado, queridos irmãos. É desagradável a Deus. Eu tenho conhecido jovens que ao buscar imitar, que têm um desejo de servir ao Senhor, e ao buscar imitar certos líderes, se tornam pessoas cheias de si mesmos, buscando a projeção pessoal, e querem falar com grande ousadia, e ao pregar querem projetar a si mesmos, e a sua pessoa, e a sua aparência, e o seu gesto, e as suas particularidades. Quão triste ver isso. Cristo não está sendo projetado. Esse é o cristianismo que muitos em nossa geração têm adotado. É o contrário, essa é a contramão do cristianismo. Aqui está a verdade diante de nós. Qualquer que quiser fazer-se grande, grande de fato, considerado por Deus como grande, faça-se grande em serviço, grande em submissão a Cristo, grande em sacrifício, grande em continuidade na obra do Senhor. Bem, esse é um princípio para nós também. O Senhor continua ensinando os seus discípulos. E aqui Ele nos dá a razão, então.
E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então que os apóstolos olhem para trás e se recordem por quantas e quantas vezes eles viram o Senhor Jesus Cristo servindo os outros, carregando o fardo dos outros. Que eles se recordem do comportamento do Senhor Jesus Cristo, nunca buscando glória terrena para o aqui e para o agora. E ainda embora era servido por alguns, mantinha-se em sua simplicidade. Que eles olhem para trás e que eles olhem para frente também, dar a sua vida em resgate de muito, bem como o Filho do Homem. O seu exemplo é colocado diante de cada discípulo. Olhe para o Senhor como Ele serviu. Acaso muitos líderes cristãos estão andando nos passos de Cristo, buscando proeminência, glória, nome, riqueza, status? É horrível ver isso no meio neopentecostal, mas é chocante ver isso no meio reformado ou tradicional também. Quão diferente nós agimos do Senhor Jesus Cristo ao dar espaço a estas coisas. Olhem para trás. Nós devemos olhar para o Senhor em nosso serviço. Ele concluiu a sua carreira, nós concluiremos também, é breve. Então nós devemos olhar para frente. Ele veio para dar a sua vida em resgate. Resgate é o pagamento para livrar uma pessoa que foi sequestrada. Ou quando um prisioneiro de guerra, nós vemos isso, não é? É preso e aquele país ao qual ele pertence paga pela libertação. O resgate é um preço. É a vida de Cristo entregue para nos resgatar. É grande, é profunda a figura aqui. Presos, algemados ao pecado, ao vício, à enfermidade do pecado, dominados por Satanás, na ignorância, nas trevas. Um valor muito grande precisou ser pago. A própria vida do Salvador. Ele veio como este valor para me resgatar. Oh, amigos, essa gratidão, pensar sobre isso, é o motor do nosso serviço a Cristo. É o motor do nosso amor por Ele. É o motor. Ele entregou a si mesmo como preço. Eu estava preso, sequestrado por mim. Em meu lugar, quanto eu devo ao meu Salvador? Quanto eu devo em serviço, em submissão, em fidelidade à sua palavra, em amor por Ele, em comunhão com Ele, em resgate. Deixe-me corrigir um grande erro aqui. O preço desse resgate, como afirmam alguns, não foi pago a Satanás, tendo em vista que ele domina os homens. São ensino esdrúxulo, herético. Este resgate, este preço foi pago ao Pai. Abra comigo Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Ouça essas palavras, do versículo 23 ao versículo de número 25 do capítulo 3. Ao qual, isto é, Jesus Cristo, Deus propôs a sua morte para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O resgate foi pago ao Pai. Foi Ele que foi reconciliado. Foi Ele que se tornou propício. Era Ele, deve ser Ele, que irá julgar todas as coisas por meio do seu Filho. Assim, esta é a aliança da graça. O Pai envia o Filho cumpre toda a justiça e o Espírito aplica os méritos de Cristo. A justiça de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras são tão belas. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? Bem, são aqueles a respeito de quem Isaías diz em Isaías 53:8, o meu povo. Em Efésios 5:25, a sua igreja. Em Romanos 8:32 a 35,
os eleitos de Deus. Em João 6,37, todo aquele que o Pai lhe deu, e dar a sua vida em resgate de muitos. Não todos, não cada indivíduo descendente de Adão, mas a sua igreja, os seus eleitos, todo aquele que o Pai lhe deu. Você percebe como o Pai, o Filho e o Espírito são consistentes? Como o ensino da palavra de Deus é consistente? Se há algo que revolta o coração de muitos, é esta verdade. Mas isso é para abater o orgulho humano. Mas são muitos, queridos amigos. São milhares e milhares, milhões e milhões. Ele veio para dar a sua vida. Uma multidão de pessoas presas em algemas espirituais. Ele veio para trocar, é substitutivo, a sua vida pela vida deles. Na sua morte, a nossa vida. Será que nós sentimos isso ainda hoje? O preço que o Senhor Jesus Cristo pagou? Isso vem à tua mente? Sim, quase mais de 2000 anos depois daquilo. Nós não vimos com os nossos olhos, como João, como os demais, mas nós devemos ver pela fé o preço que ele pagou. Isso deve mover, queridos amigos, o nosso verdadeiro amor. E este amor é manifesto, é mostrado em serviço a Cristo, em submissão a Cristo. Bem, ele se humilhou voluntariamente, ele deu a sua vida por eles. Isso deve refletir nestes apóstolos, deve refletir em nós. Dar a sua vida em resgate de muitos. Você sabe que esta é a fundação do cristianismo? Dar a sua vida em resgate de muitos. Os apóstolos nunca se esqueceriam disso. Essa seria a fundação da igreja. O Filho do Deus vivo, morrendo no lugar de pecadores. Isso se tornaria o tema central da pregação deles, o tema central dos escritos desses apóstolos. Cristo Jesus, morrendo, se entregando em resgate de muitos. Veja, eu concluo aqui. O Senhor Jesus Cristo nunca se comportou como uma celebridade. Nunca. O Senhor Jesus nunca permitiu que alguém dos seus discípulos fosse exaltado. Ele nunca permitiu que a sua mãe fosse exaltada. Ele nunca se comportou como uma celebridade. A cruz foi a sua bandeira. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. A cruz é a nossa bandeira. Nós damos a nossa vida em serviço a Cristo, para com Ele resgatarmos a muitos. A cruz é a nossa bandeira, mortificando as ambições da carne nesta vida, projetando a Cristo e diminuindo a nós mesmos. Eu creio que se alguns desses líderes que têm seus seguidores por aí tomassem com seriedade estas palavras do Senhor, logo eles fechariam estes canais, essa tietagem, essa adoração humana. Eles temeriam, eles se ocultariam e seguiriam fazendo o serviço de Cristo com zelo e projetando o Salvador. O Senhor Jesus Cristo nunca agiu como uma celebridade. Assim nós tomamos isso para nós. Servir uns aos outros inclui humildade e inclui utilidade. Assim, queridos irmãos, é a humildade que está em vista no serviço de Cristo. Mas a utilidade, sermos úteis para a obra de Deus, para o reino de Deus. O que você recebeu de Cristo? Que talento, que capacidade. Servir a Cristo envolve isso. Tenho conhecido igrejas onde há uma multidão de pessoas e ali tantos profissionais, pessoas aptas a fazerem tantas coisas, mas a igreja precisava contratar profissionais para fazer tudo. Eles não dispunham de tempo para servir a Cristo. Estavam preocupados com seu reino, sua profissão, seus ganhos. O que nós temos em nossas mãos? Que capacidade, que energia. Servir a Cristo envolve humildade, mas envolve também utilidade. Oh, meus irmãos, nós devemos unir nossos talentos, nossas habilidades,
para servir a Cristo enquanto nós temos tempo. Bem, eu concluo aqui. Aqui está o exemplo do Salvador. Deixe-me fechar com estas palavras. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim ao longo da história entre vós. Em todas as épocas, o catolicismo romano é algo esdrúxulo à vontade de Cristo, e toda a igreja que se levanta como um império neste mundo para a promoção de figurões. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, firme esta verdade em nossa alma e sentimentos, e sejamos transformados por Ele, e sejamos grandes diante de Deus, como verdadeiros servos de Cristo.